Eu olho para a franquia, tudo, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, grande vantagem, a gestão descentralizada. Então, isso é uma grande vantagem, porque daí, bicho, você tem empreendedores gerindo os seus próprios negócios. Outra grande vantagem é você consegue vender o sonho de ter uma franquia para o teu próprio colaborador. E daí o cara tá lá nas tuas escolas próprias, uma da hora ele sai e monta a franquia dele, é um empreendedor que vai virar, é um intraempreendedor que vira um empreendedor mesmo. Eu acho uma grande vantagem. Mas eu vejo duas desvantagens que eu sempre olho para o modelo e fico, cara, não é um modelo que eu ainda entenda completamente que é um modelo vantajoso. Primeiro é o franqueado. O franqueado é a chave entre a franquia funcionar ou não. Sim. E geralmente o franqueado, ele é um cara que não teve empresa e ele quer ter a primeira empresa, ele compra a franquia porque ele acha que vai vir tudo pronto e ele só tem que apertar um botão e aquela máquina começa a fazer dinheiro. Esse é o franqueado que dá errado. Exatamente. E tem muita gente assim. É o sujeito que não tem a cabeça de dono, né? Exato. Aí tem um outro franqueado que é o multifranqueado. Pô, esse cara, ele já dá mais certo, ele entende como funciona, mas ele não tá lá. Então, tem um gerente. E aí você fica com um modelo semi-descentralizado, né? Quer dizer, um franqueado que vai ter lá 10 franquias, mas você replica a mesma dificuldade que você tem de fazer 7, 10 escolas, só que várias vezes. Então, mas esse cara já é melhor porque ele é mais empresário, né? E a outra coisa é a margem para a franqueadora. Então, sempre que alguém chega para mim falar de franquia, eu sempre falo, tá, mas quanto que as tuas unidades próprias fazem? Porque se você depender só da franqueadora, você vai ter lá 6, 7, 8%. Agora, a tua unidade própria tem que fazer 25, 30 para você bancar a estrutura enquanto você não tem 50 franquias. Isso. Então, o modelo de franquia eu sempre olho e falo, sabe que não é melhor você ser sócio das unidades, você ter um licenciamento, ou você ter unidades próprias, mas aí você faz unidades maiores? Então, esses são os meus questionamentos e dúvidas mesmo com relação ao modelo de franquia. A nossa primeira ideia, você lembra, Paulo? Não era franquear. A gente queria imitar o modelo do Outback, porque o Outback é dono de todas as lojas. Só que, como a gente trabalha com serviços, sair do Simples Nacional ia comer muito a nossa margem. Ah, então peraí. Já me falaram isso já me falaram exatamente isso. E aí o que eu falei foi, tá, mas peraí, então você não é um problema não é um problema se o modelo melhora a franquia ou não. É um problema de como que a gente aumenta a margem para ter aquele modelo que a gente considera melhor. Ou aumentar a margem ou diminuir a tributação. Como diminuir a tributação? A gente consultou tributaristas na época e ninguém arrumou uma solução para o que a gente queria. Mas aí é a questão do modelo do negócio, porque a margem tá no custo, tá na quantidade de pessoas que tem lá, tá no quanto que você consegue cobrar. É o modelo do negócio que aumenta a margem. Então, eu vejo que a franquia não, na minha opinião, totalmente pessoal, que não sou franqueador nem franqueado. Ou seja, não entendo tanto de franquia quanto vocês. Mas me corrija se eu estiver errado. Se eu tivesse com essa questão, eu ia pensar o seguinte, cara, eu posso abrir franquias, mas eu posso melhorar o meu modelo de negócios para ter uma margem maior. E com isso eu consigo ter um sócio lá e abrir o modelo Outback. Porque eu sempre penso em margem. Cara, onde que tem mais margem? Não tem mais margem. Então essas são as minhas dúvidas com relação à franquia. Nós acreditamos no modelo, a gente mergulhou fundo, fizemos curso, a gente se preparou. Não, e eu sei que tem bilionários que são franqueadores. Exato, eu ia dizer vários, isso. Né? Não dá para dizer que é ruim, porque tem muita gente que prova que tem resultado. Exatamente. Agora, tudo depende se você está preparado para pagar o preço. Então, eu fiz uma mentoria, por exemplo, com o Flávio Augusto, do grupo Wiser Education, da WhatsApp, lá em Curitiba, na sede da WhatsApp, em que ele falava do modelo de franqueado, do franqueado. Qual que é o modelo ideal de franqueado? E na visão dele, não existe uma análise. Se o cara tem dinheiro, põe pra dentro. Por quê? Porque ele já, analisando franqueados, nas palavras dele, ele disse o seguinte: eu olhava pro cara e falei, esse cara aí não vai durar 6 meses. E o cara foi um sucesso na rede dele. E o outro, ele falava, nossa, esse é o aposto desse cara. E faliu a escola que ele abriu em 6 meses. Então ele falou assim, eu não posso confiar no meu julgamento. Se o cara tem dinheiro, deixa ele abrir.
Isso foi quando? Isso foi bem antes da pandemia. Foi quando 2018. Foi 2017, eu acho. Tá. 2017 ou 2018? Foi 18. Mas hoje eu gosto muito do Flávio e o que eu já ouvi ele falar atualmente é: a gente não vai mais cobrar para o cara abrir uma franquia. A gente vai dar um curso, e aí, que é o WhatsApp online. Isso. E a partir daí, o cara que performar bem, aí a gente vai bancar a franquia para ele. Um financiamento. Um financiamento, né? É isso aí. Ele mudou muita coisa desde a pandemia para cá. Não vou nem entrar nessas questões, mas assim, nós temos um padrão assim de relação muito transparente, muito aberto, e a gente deu muito certo na nossa história conjunta aqui como sócios, mas a gente tem muita liberdade para ter opiniões diferentes. E a gente não tem problema nenhum. Tá tudo bem ter opinião diferente. É até bom. É, né? Claro. Porque tem o debate, né? De vez em quando tem que mandar o Thiago ir jogar golfe. Por exemplo, franquia. Se pudéssemos voltar no tempo, eu não tinha feito. Tá bom. Eu preferia ficar com as escolas próprias, né? E eu já disse isso para franqueado meu. Falando, tá feito, tá tudo certo, vambora. Mas se pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. E muitas vezes a gente já divergiu nesse ponto. Então, e somos sócios, somos franqueadores, mas não é um modelo que me agradou. Eu teria ficado como estava antes. Tá bom. E nada impede que vocês abram unidades próprias também. Sim, como fizemos. A gente comprou uma recentemente. Já estamos no caminho inverso.